Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Oponers, episódio número 8, e vamos continuar a falar dos playoffs, porque é o tema na atualidade, né, da NBA. Sim, não há muito mais a acontecer. Há coisas a acontecer. Ontem o Stephen Castle foi Rookie of the Year, Sim, parabéns para ele. E houve uma lesão também esta semana, mas a gente vai falar disso quando formos falar da série dos Bucks. Não vamos falar da série dos Bucks por enquanto, porque a gente pelo menos no último episódio começámos pelo Oeste e vamos seguir essa tendência. Vamos começar pelo Oeste. Primeira série já está resolvida, foi a série dos OKC contra os Grizzlies. Nós prevemos a passagem tranquila dos OKC, aconteceram 4-0. Estavas à espera do 4-0 antes da série? Ou... Estava. não há muito aqui, não havia chance. Queres falar um bocadinho a série? Nós basicamente no último episódio no Zoom, não é? Nós cascámos os Memphis e por isso já falámos um bocadinho da série. Entretanto, acho que houve mais um jogo que deu a vitória dos OKC, que concluiu a varrida por 4-0. Nós já falámos um bocadinho do futuro dos Grizzlies. Nós mencionámos que eles vão ter que tomar decisões esta off-season, e decisões se calhar duras e inesperadas. Ou então seguem a mesma linha e para onde chegam, vão aos playoffs e são eliminados outra vez na primeira ronda. Pois, eu duvido. Eu acho que tem de haver mesmo mudanças, e já se viu algumas mudanças, né, de treinador, e acho que os Grizzlies têm de pensar, têm de ver o mercado. E têm que começar a pensar uma estrela, uma direção. É. Muito bem, shout-out para os OKC, parabéns por terem concluído a primeira varrida dos playoffs este ano e pronto, acho que são os favoritos do Oeste e confirmaram esse favoritismo na primeira ronda. A ronda a seguir, passamos já para a equipa que ficou em segundo lugar na temporada regular, por isso vamos falar da série dos Rockets. Nós no último episódio falámos do jogo 1 e do jogo 2, na altura da gravação estavam 1-1 ainda, depois no dia da gravação foi o jogo 3, quando a gravação saiu no domingo as pessoas já sabiam o que é que tinha acontecido no jogo 3, nós não, por isso hoje nós vamos falar do jogo 3 e do jogo 4 que foi há 2 noites, se não me engano. Esta noite vai ser o jogo 5, a série está 3-1 para os Warriors, acho que nós até prevíamos estas 3 vitórias do Warriors. Hoje há jogo 5, há a possibilidade dos Warriors eliminarem os Rockets, ou há a possibilidade dos Rockets estenderem aqui um bocadinho a série. Jogo 3, Gabriel, força, dou-te a palavra. Bem, o jogo 3 para mim era um jogo que os Rockets tinham de ganhar, né? Obrigação, não é? Era mesmo. Jimmy Butler lesionado. Nós sabíamos que ele ia forçar eventualmente a sua volta, que ele não ia ficar. Tu tinhas falado de que era uma lesão um bocadinho que podia demorar. Sim. Mas pronto, nós sabíamos que ele ia, mesmo estando um bocadinho mal, ele ia forçar. E pronto, acho que este jogo era mesmo. Tinham de ganhar. Essencial. E ainda acima fora, acho que era super importante, mas acabaram por perder. Começaram bem, mas muitos turnovers dos Rockets, achei eu. E a minha questão é que não houve nenhum jogador assim a conseguir dar. Normalmente temos o Şengün a ter aqueles bons jogos, mas não houve assim nenhum jogador. Ninguém se destacou, e para mim isso também vês diferença. O Draymond Green defensivamente carregou a defensiva dos Rockets totalmente. Dos Warriors. Dos Warriors, peço desculpa. E eu gostei muito do jogo do Draymond Green. Buddy Hield surpreendentemente fez um jogo defensivo. E muito desmérito do Jalen Green. Muito desmérito mesmo, que ele teve totalmente abagado. E lá está, se calhar o Buddy Hield também teve esse jogo só porque estava a defender. E pronto, no último quarto as coisas estavam renhidas ainda, e eu lembro-me de estar a ver e simplesmente Gary Payton, vejo um último quarto fantástico. E os Rockets, com o tamanho que eles têm e a vantagem física, acho que deixar os Warriors dominá-los assim. O Curry vejo um grande jogo, é verdade. Não, eu tenho aqui apontado que foi um dos melhores jogos que eu me lembro do Curry nos playoffs, foi incrível. Sim, foi mesmo bom. Só que pronto, no último quarto estavam tão focados no Curry, acho que esqueceram-se de vender o resto. E o Payton também. Estrategicamente também. Sim, estrategicamente. E acho que fazia sentido. Mas lá está, o Payton, pronto, chegou quente, o Buddy Hield também estava quente, também tiveram essa questão. E também, para mim, lançamentos da linha de. Isso aí é a história desta série, né, dos Rockets. 58% de eficácia de lançamentos.
E tiveram, não sei quantos é que tiveram, lembras? Mais de 20, certeza. Mais de 20. E lançar só pouco mais do que metade, acho que realmente se prejudicou no jogo 3. E na série toda está a prejudicar. Os Rockets. E pronto, já sabemos que vocês não iam ter o volume de 3-point shooting, mas ao menos compensar com o free throw e pronto. E dominância lá em baixo, e acabou por não acontecer. Sim. Já agora, para esclarecer, caso alguém esteja a ouvir pela primeira vez, quando o Gabriel diz vocês, é porque eu sou adepto dos Rockets, então ele estava a falar diretamente para mim, como se eu fosse o treinador e a culpa fosse minha da derrota. Mas pronto, sim, concordo contigo que era um jogo obrigatório para os Rockets ganharem, porque o Jimmy Butler não ia jogar, e tu mencionaste muito bem isso no jogo 2 na altura, que estes Warriors sem o Jimmy Butler ofensivamente ficam muito aquém, e no jogo 2 ficou isso provado. Quando o Jimmy Butler se ilusionado, os Warriors já não tinham mais nenhuma opção de ataque. Porém, no jogo 2 o Stephen Curry não fez o jogo que fez no jogo 3, e foi um dos melhores jogos da carreira do Curry, pegando no contexto em que estava a equipa sem o Jimmy Butler e claramente a precisar como o melhor jogador desse step-up, ele correspondeu. O jogo começou muito bem para os Rockets. Lembro-me que o Van Vliet marcou logo quase 13 pontos seguidos no primeiro quarto. Pensava eu que a noite que o Stephen Curry teve era a noite do Van Vliet, mas depois dos 13 pontos no primeiro quarto ele não fez mais nada o resto do jogo. Os Warriors estavam a ganhar por 13 ainda no segundo quarto, por isso entraram a dominar, porque pronto, os Warriors também sem o Jimmy Butler, a tendência do jogo era os Rockets dominarem, mas os Warriors foram crescendo. A estratégia dos Warriors para este jogo foi clara e evidente, e o Steve Kerr nota-se a partir da estratégia que tem dado razão àquilo que eu disse sobre o X-Factor dos Rockets, que é o Jalen Green, porque o Jalen Green no terceiro jogo eu não fiquei chateado com o jogo que ele teve, porque achei completamente normal, no sentido em que o Jalen Green sempre que pegou na bola levou double team todas as jogadas, basicamente, porque os Warriors sabem que se tirarem o Jalen Green do jogo, os Rockets basicamente ficam fora dos jogos, e está aprovado, não é? São 3 derrotas dos Rockets. Nessas 3 derrotas o Jalen Green não passa de 10 pontos, e na única vitória foi 38 pontos do Jalen Green, ou seja, é graças a ele, ou é a partir dele, que está o segredo de vitória dos Rockets. E pronto, os Warriors defenderam-no muito bem. Ele ainda é um jogador jovem que não sabe muito bem ler as double teams, e por isso basicamente quando ele levava double team ele queria largar a bola da mão para não sofrer o turnover. Por isso, neste terceiro jogo eu não consigo culpá-lo, porque ele não soube se adaptar ao longo do jogo, mas também acho que ele não estava à espera deste treatment dos Warriors. Sim. O problema foi o resto. Foi porque quando o Jalen Green está fora, e basicamente graças à defesa dos Warriors, o resto tem que dar step up, e não aconteceu. O Sengun, apesar de fazer 15 pontos, que pronto, 15 pontos ainda são alguns, para playoffs não é mau, mas são 15 pontos com praticamente 40% de field goal, por isso foi muito pobre, e shout out para a defesa do Draymond Green que tu mencionaste. Sim. E para mim, o pior jogador do jogo 3 foi o Amen Thompson, que pronto, também é difícil estar aqui a cascar num jogador de segundo ano, e terceiro jogo de ele começou muito mal. Ele teve mal, para mim, o jogo todo, e parecia cada vez que ele estava em campo os Rockets estavam mal. Aliás, tem sido, num geral, uns playoffs um bocado abaixo do Amen Thompson, tirando este jogo 4, que eu acho que foi o melhor jogo dele até agora. Tem estado um bocado em baixo, 4 turnovers do Amen Thompson, e basicamente a estratégia dos Warriors era dar a double team no Jalen Green, o Jalen Green soltar para o Amen Thompson e ser ele a tomar a decisão num contra um, e o Amen Thompson foi defendido o jogo todo por o Quentin Post ou o Kevin Looney. Porquê? Porque ele não tem o lançamento exterior, e ele vai sempre infiltrar, ou seja, ele infiltrando, tem um center a defendê-lo, e o floater e o mid-range game dele não estavam a cair, e por isso ele fez um jogo muito mau. Assim como o Sengun, que pronto, o jogo dele é mid-range e floaters, e também não estavam a cair. Mas o pior nem é esses floaters caírem, é a questão que o Sengun, tu pegas no Sengun do jogo 3 e analisas com o jogo 4, que a gente vai falar daqui a bocadinho, parece um outro jogador. Jogador no jogo 3 sem agressividade nenhuma, parecia que não queria. Eu já falei disto neste podcast e volto a repetir. Há jogos que o Sengun parece que não quer dominar o jogo. Ele tem capacidade para isso. Ele não é o center mais alto, mas é dos mais fortes, e tem de footwork se calhar é dos melhores. E ele parece que às vezes escolhe não dominar o jogo. É um bocado frustrante, mas pronto. Draymond Green teve muito bem na defesa, não há que tirar aqui o mérito. Steven Adams também teve muito bem. Aliás, eu acho que o Steven Adams é o jogador desta série, tirando o Curry, que quando está em campo
é o jogador mais positivo em termos de net rating. Sim. Basicamente, ele, quando está em campo, os Rockets ganham esses minutos. E acho que o Ime Udoka teve muito mal em não fechar o jogo com o Steven Adams. E ele fez por escolha, ao contrário do jogo 4, que ele fechou com o Steven Adams, mas no último quarto ele perde a liderança no momento em que tira o Steven Adams por causa da estratégia dos Warriors. A gente já vai lá. E sim, o último quarto perfeito dos Warriors. O Gary Payton faz um grande jogo, mais mérito do Curry para mim do que do Gary Payton, porque o Curry atraía 2 ou 3 jogadores. Sim. E o Gary Payton e os Rockets diziam: ok, Gary Payton, tenta-nos ganhar o jogo tu, e realmente ele conseguiu, mérito para ele também. E pronto, um último quarto perfeito dos Warriors, 5-11 de triplo no último quarto, 26 assistências no jogo, foi um número muito bom, o que mostra que este ataque dos Warriors funciona, e ball movement, etc. Foi um jogo incrível dos Warriors e principalmente do Curry. Queres passar para o jogo 4? Podemos passar. Jogo 4, outra vitória dos Warriors, desta vez mais renhido. Pronto, nesse do jogo, não é querer cascar sempre do mesmo, mas Jalen Green, começa já muitos turnovers. Sim, eu acho que os Warriors começam numa run de 13-2, uma coisa assim, com 2 ou 3 turnovers. Sim. Do Jalen Green. Já com o Jimmy Butler de volta, parecia que os Rockets iam perder o jogo logo ali no início, não é? Pois, eu acho que Jalen Green, ele teve os minutos reduzidos neste jogo, né? Eu acho que, para além de ser bem defendido, acho que ele se calhar não está a aproveitar o máximo das suas capacidades. Não sei, ele é um jogador tão atlético e ele consegue criar para si. Mais ou menos. Eu tenho uma leitura diferente, porque o que é o atletismo? Se me disseres que o atletismo é saltar alto e ser rápido, ele é. Mas na questão de criação para ele mesmo, o Jalen Green tem muitas dificuldades, por exemplo, em arranjar espaço para lançar o mid-range, por exemplo. O Jalen Green não tem um jogo de mid-range. Por exemplo, o Shea utiliza esse jogo de mid-range como ninguém, não é? E outros jogadores mesmo de nível mas eu sinto que ele tem a capacidade Green, de conseguir desenvolver isto. Ele tem as tools, tem as ferramentas para fazê-lo. Não sei se ele tem o QI, e já vai para o ano 4. É o 4º ano dele na liga. Porque para mim ele para tem, desenvolver tinha que ser agora. Para mim ele tem tudo para conseguir criar para si mesmo. Só que ele tenta muitos si triplos e às vezes ele é um jogador que não é dos mais inteligentes. Para não dizer que ele é burro mesmo. Para não dizer que ele é burro. Eu acho que ele tem de melhorar isso, porque eu sinto que ele é jogador para mais e às vezes mesmo descartando a defesa dos Warriors, eu acho que ele tem de melhorar muito esse jogo. Como falaste, Sengun a dominar este jogo, gostei muito de ver o Sengun. Foi o melhor jogo dele nos playoffs até agora. Sim. Atacou muito bem, dominou o post. E pronto. O jogo foi sempre muito renhido, né? Para mim foi o jogo mais renhido até agora também, e acho que dos playoffs todos, acho que foi o jogo mais físico. Houve pancadaria quase o jogo todo. Aliás, no segundo quarto parecia que a bola não rodava, era porrada de um lado e depois acabava, e depois era técnica foul. Depois continuava a play, eles ainda estavam chateados, mais uma técnica. E pronto, no segundo quarto eu não gosto de pegar nestas coisas no episódio do podcast de basquete, porque eu gosto de falar de basquete, mas tenho que falar porque o Draymond Green não é expulso no segundo quarto, porque é o Draymond Green e porque ele basicamente faz o que quer nesta liga e trata os árbitros como quer e pronto, e continua em jogo, apesar de que ele teve em foul trouble o jogo todo, o que também é um dos motivos do Sengun ter dominado. Há que dizê-lo, porque é factual, porque os pontos do Sengun, acho que se calhar ele fez para aí 2 ou 4 pontos no Draymond Green, e o resto foi aproveitar o facto do Draymond Green não estar em campo e estar em foul trouble para dominar, mas também só teve em foul trouble porque o Sengun fez com que ele tivesse em foul trouble, por isso há mérito do Sengun. E pronto, houve ali muita confusão no segundo quarto. O Draymond Green acabou por não ser ejetado, levou uma técnica e levou uma flagrant, mas pronto, já fiz aqui a minha crítica. Eu acho que eles estão a tentar evitar isso ao máximo, porque em outros jogos... Eu percebo, e eu acho que nos playoffs os árbitros têm que deixar jogar, e principalmente os grandes jogadores não injetá-los, mas há limites, e o Draymond Green para mim neste jogo passou os limites. Mas pronto, não vale a pena estar a bater no ceguinho, como costuma dizer, e os Rockets perderam por demérito, e não foi porque os árbitros tiveram mal, porque para mim a derrota está onde, e tu já trouxeste isso, free throws. Os Rockets perdem um jogo também por 2 ou 3 pontos, num jogo em que falham para aí 11 ou 12 free throws, o que é inadmissível.
E isto aqui é uma crítica para todos. O Sengun falhou, o Jalen Green falhou, o Jabari Smith falhou. Toda a gente não estavam... Sim, é o problema dos Rockets estes a série toda. E a época também foi isso. Sim, mas eu acho que os Rockets foram das equipas das piores em termos de free throws, e nos playoffs acho que estão a ser a pior nesse sentido que é, também. Né? O Sengun tem de parar de falar com a bola. O Sengun já tem um ritual de free throw um bocado duvidoso, e os outros também não os convertem, por isso... O que é que ele anda a dizer à bola para ele não querer entrar? Eu só sei que uma equipa que é tão dependente de jogar lá em baixo, infiltrar o cesto e físico... E contra uns Warriors ainda por cima tem de tentar aproveitar estes lançamentos livres, que está no nome, supostamente deve para ser o mais fácil, o lançamento mais fácil, e não conseguirem aproveitar disso. E isso dá uma chance maior também aos Warriors que eles fizeram isso, né? De fazer a falta de propósito, porque sabemos que o layup pode ser perigoso. Vão ser a falta, eles estão mal da linha, vão para lá. O Looney entrou também para fazer muitas faltas. Entrou só para fazer o Eka Adams, que é basicamente fazer falta de propósito no Steven Adams para ele ir para a linha de free throw. Ele não é um bom lançador de free throw, nunca foi na carreira toda. Sim. E porque é que eles fizeram isso? E ainda bem que trouxeste isso. Há que dar méritos. O Steven Adams é um jogador incrível. Uma série muito boa. Um ótimo incrível. Ele que teve quase um ano e meio lesionado, por isso é sempre bom estas histórias de superação e de recuperação de lesões. Um shout-out para ele. Ainda por cima um jogador do tamanho dele e da força que ele tem, uma lesão no joelho, como foi, que foi uma lesão super grave, ele ter recuperado o nível e estar a jogar num nível incrível, é dar o mérito. E os Warriors sabem isso mais do que ninguém. Eles sabiam que com ele e o Sengun em campo não iam conseguir apanhar ressaltos. E eu acho que os números comprovam que o Sengun e o Adams, quando estão em campo esta série, os Rockets ganham todos os minutos por uma larga margem. Sim. Os minutos de Sengun, Adams e Jabari Smith é quando os Rockets jogam melhor basquetebol, que é basicamente 3 jogadores 7 foot, o Adams se calhar até um bocadinho mais do que isso. Minutos incríveis destes 3 quando estão em campo, e os Warriors claramente saber disso. Fizeram o Eka Adams, tirou o Steven Adams, foi obrigado a tirar o Steven Adams do jogo. Quando ele volta para o jogo, que é a faltar 2 minutos, que já não podes fazer essa estratégia. Já não... Sim, já está embora. Já estava a série, o jogo já estava quase... todo o ritmo do jogo já estava a favor dos Warriors e pronto, foram inteligentes. A destacar também a exibição do Amen Thompson no jogo 4, que nos minutos em que o Draymond Green está fora de campo também aproveitou esse fato e atacou muito bem o cesto. Ele tem lá um layup que é incrível, que o Quentin Post contesta perfeitamente. Verdade. Ele vai para cima, ele no ar consegue fazer a mão para baixo. É um dos jogadores mais atléticos da liga e quando ele tem bons jogos nota-se a diferença. O floater dele estava bom, o mid-range game também estava bom. Eu acho que os Rockets estavam quase todos muito bem. Foi um jogo muito bom dos Rockets. O Fred VanVleet estava muito bom. Foi o melhor jogo dele, de longe. Eu gostei do Jabari Smith. Eu gostei todo. Pronto, o Jalen Green é que... O Jalen Green, ao contrário do jogo 3, em que eu até passei o pano porque a estratégia foi dobrar, este aqui foi horrível. Foi horrível. Ele não estava mesmo a usar a cabeça. E a linguagem corporal dele é tão má. Ele sofre aqueles 2 turnovers no primeiro quarto e vai-se completamente abaixo. E depois o Doc continua a insistir nele, não sei. Quer dizer, não continuou, porque no final do jogo, não fechou o jogo com ele, mas todos os minutos em que o Jalen Green esteve em campo, os Rockets perderam esses minutos. Sim. A minha questão é porque é que ele estava a sequer a entrar em campo, porque ficou claro ali no primeiro quarto que não era jogo para ele. Sim, mais valia deixar outro qualquer. O Tari Eason assim. também teve bem nos minutos. Defensivamente, dar um shout-out para o Tari Eason, que é muito bom. Mas lá está, tu falaste do fator ser o Jalen Green e este jogo veio a comprovar isso perfeitamente, porque a equipa toda, até o banco, tiveram bons jogos e acho que o jogo perde-se por causa dele e também, se calhar, foi um bocadinho o Steve Kerr conseguiu ganhar na tática. Sim, o Steve Kerr é um treinador muito mais experiente que o Udoka e o Udoka tem que melhorar muito. Do lado dos Warriors, o melhor jogo da carreira do Podziemski. Sim, sem dúvida. Defensivamente e ofensivamente. Sim, que eu até me lembro lá no final do jogo, Fred VanVleet vai infiltrar, passa por ele, vai fazer um lançamento, está lá ele atrás. Faz o bloco por trás. Isso para mim foi uma grande jogada. Um grande jogo dele. E ele faz um grande jogo ofensivamente, acima de tudo. Jimmy Butler voltou neste jogo e pronto, só a presença dele. Vejo o que ele está para fazer. Não é? E nota-se claramente que ele está lesionado, muito mais lento, muitas vezes a meter a mão aqui nas costas com imensas dores. Sabes o que é que ele fez que os Rockets não fizeram? 100% de eficácia da linha livre. E quantos free throws é que ele deve ter feito? Uns 11 ou 12? Para aí uns 12, sim. Pronto, estas coisas. Temos aquela falta do Dylan Brooks.
Sim, eu acho que os Rockets no final do jogo tinham tudo para ganhar e depois o Dillon Brooks faz uma falta num triplo do Butler. Que não faz sentido nenhum. Sim. E o Butler faz os 3, converte os 3 e acho que os Rockets a partir daí... a penúltima. Sim, penúltima posse, se não me engano. Sim. E os Rockets a partir daí a correr atrás do prejuízo. Não conseguiram. Eu sou contra aquela jogada final. Eu sei que o Şengün no último quarto estava a acertar bem a bola tinha que ir para a mão do Şengün. Tinha, mas ele estava com o Drummond, estava à entrada do garrafão, ele não estava nem próximo do cesto e ele tende ao floater. Sim. E sei lá, eu sei que o Şengün tem essa capacidade de acertar, mas eu preferia procurar outro. O Fred VanVleet não era, mas pelo que eu percebi no final do jogo, acho que o Doka disse que a jogada não era aquela, era procurar o Şengün, mas não era no isolation com o Draymond Green. Eu não gostei a bola era para o VanVleet e acho que depois vinha um pick and roll qualquer, só que o VanVleet quando recebe a bola já estavam para aí apenas 8 segundos no relógio e ele basicamente larga a bola no Şengün e... Sim. Mas pronto, gostei muito do que o Şengün disse na conferência de imprensa, que não se foi abaixo por causa disso, e ele disse, eu sou jovem, é a primeira vez que eu vou aos playoffs, ainda estou a aprender coisas, vou continuar a falhar aquelas, noutras ocasiões vou marcar aquelas e pronto, acontece. A cabeça erguida, ele está a dar uma boa série. Sim, está a mostrar uma maturidade, e lá está, estes jogos em que ele quer dominar é um outro jogador. Completamente. E pronto, foi uma performance bem dos Rockets, mesmo perdendo. Lá está, para mim, o jogo anterior é que era mesmo obrigatório ganhar. Mas... Mesmo assim, este foi o que eu senti que os Rockets a qualquer momento iam ganhar o jogo. Estava tudo a funcionar. Infelizmente, no final do jogo também tivemos um turnover de Jabari Smith, que também resultou, acho que num cesto do Jimmy Butler, se não me engano. Pronto, também, no final do clutch, a equipa com mais experiência normalmente tem a capacidade de controlar a situação. E este jogo também não estava à espera que ganhassem, para ser honesto. Jimmy Butler a voltar, mas tiveram uma performance muito melhor do que eu estava à espera, e o Fred VanVleet no último quarto parecia não falhar triplos. Sim, bom jogo dos Warriors, está 3-1. Eu acho que é motivo de sair com a cabeça erguida deste jogo. Hoje à noite há mais um jogo e era bom para os Rockets prolongarem a série mais um bocadinho, para terem mais experiência de playoffs. Próxima série, terceiro lugar, que foi os Lakers, por isso nós no último episódio falámos do jogo 3, que foi aquele jogão do McDaniels. Sim. Entretanto houve mais um jogo, foi o jogo 4. Não sei se aqui o Gabriel e eu também que demos o favoritismo aos Lakers queremos pedir desculpa à nação UFC, KFC, não. Lakers vão perder em 5 se calhar. Por isso acho que esse mesmo. Ainda hoje, é hoje o jogo, né? É hoje às 3 da manhã e pronto, o jogo 5 vai ser hoje. Contextualizar, os Wolves estão a ganhar 3-1, ganhar os 2 jogos em casa, depois de ter ganho o primeiro em LA. E Gabriel, jogo 4, para mim o melhor jogo da carreira do Anthony Edwards. Não, o Anthony Edwards não podia ter não pode incrível. Ter um jogo melhor que este. Para mim é impressionante a decisão de escolhas dele. Era isso que eu ia dizer. Acima, mais do que os pontos, a maturidade do jogador de 23 anos a tomar as decisões certas praticamente em todas as jogadas. Ele tem uma capacidade de se adaptar incrível e 23 anos é um bocado assustador o que vai ser o Anthony Edwards, não é? É um bocadinho. Ele diz, vou analisar aqui este do Dame, agora vou analisar o Luka, e ele agora está analisado próximo e está mesmo. E este jogo do Ant não podia ser melhor. Sim, é impossível ser melhor. Eu acho que não, foi a razão da vitória, não é? E defensivamente estava... Sim, os Wolves defensivamente são incríveis. Eu acho que quando a gente faz a análise da série, não pegámos tanto nessa questão da defesa dos Wolves. Sim. Acho que passou-nos um bocadinho ao lado, mas... se calhar nós acabámos a temporada normal, a regular season, com os Lakers a jogar muito bem. Sim. Nós se calhar... E os Wolves ali... Sim, e nós se calhar difícil de avaliar, não é? Nós sabíamos que os Lakers tinham muitos problemas que estamos a ver nos playoffs, e a equipa não estava bem construída ainda por causa do Luka. Pronto, se não tinham um tamanho, Tu falaste na confiança dos roleplayers que não confiavas. Só que lá está, era o Luka e o LeBron, e nós chegámos, mas eles acabaram a temporada muito bem, nós temos mais confiança a eles. Sim, e acima de tudo,
a questão o Luka continua a ser o Luka ofensivamente, e para mim isto é claramente estratégia dos Wolves, que acho que é muito ganhar na tática. Sim, os Wolves têm andado a fazer. E a estratégia é, o Luka, faz os pontos que quiseres, mais ninguém da tua equipa vai fazer pontos, porque nós não te vamos deixar tu fazer os acaba passos. com 2 assistências. E mais uma vez, já no primeiro jogo, ele acaba com apenas uma e agora 2 assistências outra vez. É a estratégia, claramente. Claro. Eles preferem, eles sabem que o jogador consegue fazer 30 pontos e 10 assistências. Ele vai sempre fazer 30 pontos, não é? Então, É preferível que ele faça 30. 38 e fazer só uma assistência do que... Acho que a tática tem sido essa mesmo, porque pronto, deixa ele com o Coberto sozinho, lá. Faz os pontos que quiseres. Eles conseguem se aguentar até um bocadinho. Sim. E pronto, e o resto da equipa fica totalmente sem conseguir fazer nada. E neste último jogo até o Rui Hachimura teve um bom jogo e não contribuiu para a vitória. Acho que este jogo é mesmo na tática, e o JJ Redick acho que teve um bocadinho mal na segunda parte do jogo, porque muitos minutos para o Luka e o LeBron. Eu acho que na segunda parte o JJ Redick nunca mudou a line-up. Exato. Foram sempre os mesmos jogadores. Sim, eu tenho aqui que fizeram 46 minutos, então Luka e LeBron, 46 minutos. Nada contra, mas LeBron tem 40 anos e pronto, o Luka não é um jogador assim atlético, vamos assim dizer. E acho que isso prejudica imenso, porque no final do jogo até vemos que eles estão bastante cansados. E pronto, acho que se calhar foi por falta de confiança nos roleplayers. Não, foi 100% falta de confiança nos roleplayers. Só que também acho que deixar os jogadores assim tão cansados não compensou no final. Sim, lá está. Do terceiro quarto e último quarto, a line-up dos Lakers foi sempre a mesma. Foi Luka, Austin Reeves, LeBron, Finney-Smith e Hachimura, que é aquele small ball tradicional dos Lakers. Os Wolves entram no último quarto a perder por 13, se não me engano. E no último quarto realmente notou-se o cansaço da equipa dos Lakers e faltou pernas para ganhar o jogo. Também notou-se bastante porque pronto, os Wolves são uma equipa mais atlética, mais jovem, mais agressiva. Então eles têm essa capacidade de estar sempre a correr. E depois, estás cansado, sai Gobert, entra Naz Reid. Estás cansado, DiVincenzo entra. Eles têm uma rotação a sério. Tem mais roster do que os Lakers, tem mais plantel. Então, os Wolves ganharam mesmo aí por causa... Pronto, e o Naz Reid entra no último quarto e acho que faz 8 pontos para aí. E shout-out para o Julius Randle, que a gente criticou um bocadinho antes da série começar e que está a fazer uma boa... Pelo menos eu tenho-me impressionado imenso. Surpreendente, sim. 22 pontos por jogo esta série. Aquelas situações em que ele, está egoísmo. Sim, mas por exemplo, neste último jogo, 0 turnovers do Julius Randle. Exato. Por isso tem estado bem. McDaniels também está a jogar muito bem. McDaniels incrível. Está incrível a agressividade que ele vai para o sexto. E acho que é mais um elemento que ele traz para a ofensiva. E agora que estás a trazer a questão do McDaniels e a agressividade para o sexto, vê lá se concordas comigo. Tem que ser falado, porque eu sei que a gente gosta muito e defende muito, mas o McDaniels está a ter uma grande série. Porquê? Porque o Luka está a defender o McDaniels. Essa é que é a verdade. Não, é 100%. E eu adoro o Luka. Eu tenho uma jersey dele de quando ele estava em Dallas. Eu adoro o Luka. O Luka é mas menos ele na defensivamente, é mesmo frustrante. É menos ele é muito lento, não tem velocidade lateral. Zero. E zero noção defensiva às vezes. E um jogador tão alto, não me encaixa como é que um jogador que a altura dele consegue ser tão mal defensivamente, porque pelo menos a tua altura já devia compensar o resto. E é muito lento. E o McDaniels, esperto, muito melhor fisicamente, ataca sempre o sexto. E o Luka tem sido um cone na defesa e a gente gosta muito dele. Mas tem que ser a fazer 40 minutos, já não vais correr muito mais, ainda mais explorado vai ser. E pronto, os Wolves têm explorado muito isso. O Luka defensivamente é menos 1. E até em fast breaks é ridículo, porque o Luka é muito lento. E foi a mesma fórmula que os Celtics usaram no final do ano passado, que foi basicamente cansá-lo ao máximo no ataque, deixar ele fazer assistências, ou seja, ele tem que pontuar, vai-se cansar muito mais, e depois na defesa explorar o Luka, e os Wolves estão a fazer o que os Celtics fizeram no ano passado, e muito bem. Tem resultado imenso. Falar um bocadinho do Austin Reeves, acho que está uma série um pouco um bocadinho baixo. Estou um bocadinho desiludido com ele. Ele está para ir fazer 16 pontos por jogo. São 17 pontos por jogo, mas o problema é a eficácia, 42% de field goal. Está muito... E ele é suposto ser a terceira opção. E se eles se veem com... Pronto, se também é mérito da defesa dos Wolves. Sim. É mérito da defesa deles, não há muito a dizer. Ainda assim, apesar de estar a ter uma série baixa, é um jogador que, por exemplo, já falámos do Jalen Green, ao contrário do Jalen Green,
está a correr mal, mas ele continua muito agressivo Ele e a querer consegue se mostrar. Ele consegue contribuir A para bola equipa. não entra, mas ele não desiste e pronto, Só que tenta eu contribuir. acho que ele, nesse jogo, há ali um lance que no final, o jogo foi renhido até o final e acho que há ali uma falta isso no McDaniels. Não me lembro. Lembro-me que o último lance do jogo foi basicamente os Wolves a ganhar por 3. Eles decidem não fazer falta e arriscar tudo. E a bola Os vai parar nas Lakers mãos conseguem uma jogada perfeitinha para o Austin Reeves lançar o triplo wide open de corner no último segundo. Ele não estava balanceado. Não estava bem balanceado, mas estava meio aberto, tinha muito espaço. Era difícil. Faltava apenas um segundo quando ele tinha a bola nas mãos e pronto. Falhou o triplo que podia levar o jogo para overtime. Não sei se sequer ele estava à espera. Não sei porque a bola passa pelo Luka, passa pelo LeBron e depois vai parar a ele. Se calhar ele estava à espera que o LeBron lançasse e fosse protagonista, mas nós já sabemos que o LeBron... Até eu fiquei surpreendido que ele tivesse passado. Não é surpreendido que ele tivesse passado, mas é que a última jogada fosse o Austin Reeves a lançar. Sim, mas nós sabemos que o LeBron sim, não, ele tem faz problemas sempre com isso. a jogada melhor de basquetebol e não aquela coisa de outros jogadores têm, que é dá a bola que eu vou resolver. Não, ele faz a jogada melhor. Sim. A melhor jogada ali era o triple wide open do Austin Reeves. Sim, e ele acabou por não falhou. entrar. Eu acho que ele não estava bem posicionado também para lançar. Mas a falta que eu estava a falar era uma que o McDaniels estava em baixo do cesto. Que acho que eu lembro-me que foi, não consigo dizer os minutos, mas foi lá no final do jogo, em que o McDaniels consegue um end-one, que ele vai para enterrar e o Austin Reeves está atrás dele e tenta ir lá e faz uma falta desnecessária. Para mim isso foi uns pontos a mais, porque acho que o jogo, se ele não fizesse essa falta, ficava empatado, mas ao fazer essa falta os Wolves ficaram por a ganhar por 1. Muda logo ali. E acho que isso para mim foi uma falta. Eu na altura estava a gritar no quarto a dizer acho que foi muito a par. Mas pronto, 3-1 na série, shout-out para os Wolves. Hoje, estamos a gravar o episódio e vai sair hoje. Vai ser o jogo 5. Vamos ver se os Lakers já... Em LA. Achas que os Lakers ganham? Acho que sim. Acho que sim, mas... Lá está, tem de haver conversas sérias. Sim, porque... também eu dou a vitória dos Lakers hoje, mas acho que no próximo jogo em casa os Wolves vão resolver a série. Sim, não, acho que não há outra chance. Avancemos então para a próxima série, Nuggets Clippers. Neste momento está aborrecidíssima. Neste momento está 3-2 para os Nuggets. Na altura que saiu o episódio estávamos no jogo 3, entretanto já houve o jogo 4 e ontem à noite foi o jogo 5. Sim. Jogo 4, um dos melhores jogos dos playoffs até agora. Sim, eu disse que foi o melhor. Eu mandei-lhe mensagem a dizer isto, tem de ser o melhor. Sim, acho que está na disputa para isso e gostei bastante desse jogo. Os Clippers tiveram a oportunidade de fazer um dos maiores comebacks de sempre dos playoffs. Eles estavam a perder por mais de 20 pontos a certa altura do jogo. Parecia que os Nuggets iam fazer um blowout em casa dos Clippers e depois ali no final, não sei onde é que eles foram buscar a força, também mérito para o ambiente. Kawhi ou Powell estava a acertar muito, estavam a acertar muitos triplos. Tudo seguido, não é? Foi surreal ver essa run, estavam a acertar muito bem da linha de 3 e não falhavam. E pronto, os Nuggets não estavam a conseguir responder defensivamente nem ofensivamente e acabaram por empatar o que eu veio um comeback mesmo incrível e perder da maneira que perdeu é um sabor, e deve cima em casa. Em casa, sim. É muito mau. Pronto, para quem não sabe, nesse jogo os Clippers perderam o jogo no último segundo num game winner do Aaron Gordon. Até hoje há debates se foi ou não foi. Sim, há debates se a bola ainda estava nas mãos dele na altura do afundanço, porque ele basicamente o Jokic faz um lançamento meio... Tenta lançar assim forçado. Sim, foi bem defendido pelo Zubac, a bola nem sequer vai passa ali lado, no ar, passa ali lá. Mesmo pertinho do cesto, está lá o Aaron Gordon que apanha a bola no ar. Faz ali uma previsão incrível da falha. Sim. Aquilo é um ressalto ofensivo, mas é como se fosse, tentei imaginar tipo um alley-oop. Foi mesmo perfeito e pronto, lá está. Mas foi um ressalto ofensivo. Sim, mas pronto, foi mesmo uma questão de tempo. Já vi vários clipes, eu não consigo dizer se a bola estava a sair, se ainda estava na mão, se estava na ponta dos dedos. Eu vi um clipe que era o clipe que eles estavam a passar na transmissão do jogo, que é de trás do Aaron Gordon, e realmente parece quando o relógio apita para acabar o jogo e ele ainda tem a bola na mão. Eu vi ângulos Só que depois eu vi um ângulo exato, do outro lado exato. que parece quando a luz acende, a bola já não está na mão dele e já está a passar o cesto e aí conta o cesto. Pois eu fico com bastantes dúvidas de vários ângulos, mas pronto, agora já está decidido, já houve outro jogo, é seguir em frente. Mas este jogo foi mesmo... Foi incrível.
Foi incrível, gostei bastante. A primeira parte foi equilibrada. Depois do terceiro quarto, os Nuggets conseguem fazer realmente a diferença. Jamal Murray a jogar muito bem, o Jokic a dominar. Ainda estás a falar do jogo 4 ou já estás a falar do jogo 5? 4. Estás a dar spoiler do 5? Não, porque pensava que estavas a falar do jogo 5, desculpa. E pronto. E vimos muito bem taticamente os Nuggets a atacar o Powell. Acho que o Powell defensivamente é tão explorado. E o Bogdanovic também. Quando ele está em campo, se ele não está a contribuir ofensivamente, defensivamente não contribui mesmo nada. E pronto, mas depois conseguiram fazer o comeback, os Clippers, o comeback lendário. Lendário, se tivessem ganho, né? Acabou por ficar. Lá está o Aaron Gordon. Pá, acho que também temos de dar mérito a ele, que ele vai lá. Mérito ao Aaron Gordon por ter lido bem que a bola ia sobrar ali para ele. E saltou e pronto, os jogadores mais altos estavam todos a defender na linha de 3 e depois acho que só estava o Kawhi Leonard debaixo do sexto. Não, estava o Norman Powell que estava virado de costas para o ressalto. Ok, era ele? Mas não era o Kawhi que estava lá? Eu acho que o Kawhi estava ali nas redondezas, mas basicamente eu vi uma foto por trás que a culpa basicamente... Não é culpa, mas o Norman Powell podia ter feito um box-out ao Aaron Gordon. Sim. Só que ele em vez de estar a olhar para a bola, o Norman Powell está assim virado de costas para o lance. Eu lembro que havia um jogador a olhar para o lance e o Gordon aparecendo nas costas. Eu pensava que era o Kawhi. Porque, lá está, porque se calhar o Kawhi estava lá no lance, mas estava também o Christian Brown, acho eu, ao pé do Gordon. E se calhar o Norman Powell estava no Christian Brown. Sim. E acabou por não prestar atenção ao Aaron Gordon, mas pelo ângulo que eu vi da foto, o Norman Powell podia ter feito melhor. Também, pá, custa-me criticar também a defensiva, mas... Tecnicamente a defesa teve bem, porque eles forçaram o lançamento mais difícil possível para o Jokic. Pronto, ia acabar. Toda a gente sabia que a bola ia para a mão do Jokic e eles forçaram o lançamento mais difícil do Jokic. Foi aquele fade away. Foi um bocadinho de sorte também. Sim, e lá foi 0.1 segundos. O Aaron Gordon foi mesmo com garra e ele não queria saber do relógio, ele só queria fazer o sexto e acabou por correr bem para eles. Por tristeza nossa. Que tínhamos os Clippers a passar e estamos a torcer pelo James Harden e Kawhi Leonard, não é? Sim. Entretanto, houve um jogo 5 ontem à noite que foi um domínio dos Nuggets. Foi mesmo, pá, coisa triste, para mim mesmo triste. Estou eu tipo morto às 5 da manhã no sofá e os Clippers só a apanhar porrada e eu... Sim, porque para quem não sabe, o Gabriel, a franquia dele não está nos playoffs, que é o Chicago Bulls. Aí, ele está a torcer, acho que está a torcer pelos Clippers por causa do Kawhi e pronto, ele está aqui a tomar as dores de um fã e pronto, fala um bocadinho da história do jogo. Epá, foi, lá está, os Nuggets dominaram e Jamal Murray, lá já nós tínhamos falado, tipo, nós vemos os Nuggets a ganhar se o Jamal Murray trouxer o seu prime ou o seu modo All-Star. Foi o nosso X-Factor, não é? E foi o que aconteceu neste jogo. Ninguém conseguia defender o Jamal Murray, ele focava-se bastante no Norman Powell e no James Harden. Um jogo passivo do James Harden. Muito passivo, pá, eu fiquei um bocadinho... Mas ele defensivamente, pá... Ele no jogo anterior defensivamente teve muito bem. Eu gostei muito no jogo anterior como é que ele teve defensivamente, mesmo perdendo o jogo. E agora neste jogo já achei muitas fragilidades dele e ofensivamente ele contribuiu bem para o movimento de bola, mas gostava às vezes que ele assumisse mais também a responsabilidade. Sim, concordo contigo. Por um lado eu percebo essa falta de comprometimento na defesa, porque o jogo começa logo no primeiro quarto com os Nuggets a ganhar 35-23, ainda por cima os Clippers fora. Eu acho que os Clippers vão-se logo abaixo aí no primeiro quarto e dão-se como derrotados aí, tanto que eles ganham o segundo quarto apenas por 4 pontos, mas depois levam mais uma pancada no terceiro quarto e o jogo acaba aí, pronto. Epá, sim, espera-se mais do James Harden num jogo destes. Na primeira parte também vimos, pá, todos os Nuggets estavam a jogar bem. O Westbrook estava a sair do banco a jogar bem. O Westbrook faz um grande e depois jogo. O banco dos Clippers também saiu e não estava assim tão bem. E pá, o jogo foi todo Nuggets. Sim, e dar aqui o... 51%, eu tenho aqui 51% de eficácia de triplo no jogo inteiro. É impossível ganhar num jogo assim. Não há muito a fazer, não há muito a fazer. Pode ser bem defendido, mas quando a bola está a cair... que não é 51% de lançaram 20 vezes, não, lançaram 33 bolas e fizeram 17, por isso foi um volume altíssimo para uma equipa que na regular season até era a equipa com menos triplos tentados da NBA. Neste jogo o volume foi alto. Jamal Murray 8 triplos, 8 de 14. O Westbrook fez 3 triplos. O Michael Porter Jr. finalmente parece ter tido um jogo bom. Ele teve um bom jogo. Eu gostei muito do jogo que ele teve. Acho que ele cada vez que recebia, ele cada vez que recebia a bola fazia bem.
tomava bem a decisão, a lançar bem e a defender muito bem. Gostei muito do jogo dele defensivo. E o jogo vem e este jogo do Jamal Murray vem numa boa altura, não só por ser playoffs, mas também por calhar no jogo em que o Jokic estava menos inspirado. Sim. Mas também acho que, pronto, acho que também ele estava menos inspirado por causa do Jamal Murray, que ele desde cedo, pronto, ele e o Westbrook desde cedo começaram quentes. Acho que o Jokic não percebeu sentiu... que era a noite deles sim. E jogou mais para ele, tanto que acho até que faz foi 12 isso. assistências. Sim, acho que foi mais isso. Mas pronto, lá está um jogo totalmente Nuggets, não houve competição nesse jogo, na minha opinião. 43 pontos de Jamal Murray, 7 assistências, 8-14 de 3-point. É o Jamal Murray da época em que eles foram campeões. Sim. Neste jogo foi o Jamal Murray dessa época e nós já mencionámos isso. Os Nuggets quiserem ser campeões, precisam deste Jamal Murray e ele apareceu. Agora vamos ver. Agora está 3-2. E eles podem ganhar o próximo jogo, né? E arrumar a série em 6 casa. jogos. O próximo jogo é em Los Angeles, por isso, pronto. Espera-se um. É em LA o próximo jogo? Sim, porque agora já está a fazer o vazamento. Sim. É só um jogo de. Sim, verdade. O próximo jogo é em LA, depois o jogo 7 é só houver em Denver. Até eu só peço um bocadinho mais ofensivamente do James Harden. Às vezes ele pode ser um bocadinho mais Agressivo. Queres fazer previsão dos próximos jogos? Próximo jogo? Ou dos próximos? Se achas que os Nuggets arrumam aqui ou se vai a 7 e quem ganha o jogo 7? LA tem um clima diferente. Eu acho que os Clippers, pronto, este último jogo foi simplesmente por uma febre do Murray. Segundo. Estás a falar estou a falar deste último. Estavas a falar do último jogo mas em LA, porque estavas a falar de LA. Sim, também o último jogo de LA foi tipo, perderam só por causa de milésimo de segundo. Este jogo perdem porque o Jamal Murray tem estes jogados. Então, pá, eu não duvido nada. Eu não vejo o Westbrook nem o Jamal Murray a repetir isto. Uhum. E pronto, acho que os Clippers conseguem. Eles disser, continuam a melhor. Se eu disser que eu não vejo o Jokic a repetir este jogo também. Ok, mas ele vai ter as assistências. Vai. O Aaron Gordon está a jogar muito. Está ou não está? Está sim, senhor. Pronto. Ei, nem sabes. Ei, esquece. Vamos continuar a falar. Tu sempre que tens essa reação, eu já sei porque é que tu tens essa reação. Porque ele vai ser o teu jogador de... Tu tens que parar com essa reação. Fiz que não aconteceu nada e guardas isso para o final. O Aaron Gordon está a jogar medíocre. Pronto. Vamos passar para outra série. A melhor série. Não, entretanto o Oeste já finalizámos. A melhor conferência era o que eu queria dizer. Mas disseste série e eu fiquei fone. Entretanto tu só disseste que os Clippers vão ganhar o jogo 6 e não deste previsão do jogo 7. Epá. E eu quero a tua previsão. Jogo 7. Para já estás a dizer que vai haver jogo 7. Estou a dizer mesmo que vai haver jogo 7. Os Clippers vão ganhar com um triplo de Kawhi. Ok, fica aqui a previsão do Gabriel. Eu acho que os Nuggets vai a jogo 7 e os Nuggets vão ganhar o jogo 7. Já está a mudar a opinião. Estou a mudar a opinião conforme lhe calha bem. Aquilo era opinião, era previsão e opinião, é diferente. Agora estou a análise da série. Eu compreendo. Os Clippers, aquele primeiro jogo eles tinham de ter ganho, na minha opinião, e conseguiram vender o primeiro jogo. Sim, também acho que é aí que se calhar vai ser aí que vão perder a série. Vamos passar para o outro lado. Boring. Pior lado não gosto de falar da conferência é esta. Estou a brincar, vá, manter o profissionalismo. Conferência é esta. Agora já partiste tudo. Primeira série, Cavs Heat, 4-0, está arrumado. Que jogo interessante. O último jogo foi das maiores goleadas de sempre. Tyler Hero não conseguiu, ofensivamente não conseguiu criar. Goleada é complicado. Tyler Hero não conseguiu criar e a ofensiva do Heat sem ele não é a mesma coisa. Tyler Hero que garantiu que os Heat não iam perder 4-0 no último jogo. Saiu o tiro pela culatra e não só perderam como foram humilhados. Mas shout-out para os Cavs, o ataque está muito bom, o Mobley, a evolução dele na temporada regular está-se a mostrar nos playoffs por enquanto. E esse jogo o banco teve muito bem. Eu gostei muito de ver o banco. Mas de Cavs eu acho que vamos falar mais quando for o segundo round, porque estávamos à espera disto. Sim. Falar de Heat, qual é o futuro dos Heat, Gabriel? Heat, Tyler Hero, tchau. Pô, já sim? Já sim. Primeiro ano na All-Star e vão mandar o homem embora? Não vão, mas eu acho que se eu fosse eles mandava. O que é que tu tens contra o Tyler Hero? Epá, lá está, é defesa. A defesa ganha campeonato. Ok, Nico Harrison. Não sei, é porque qual é... Calma, para mim, dá tempo ao Tyler Hero, calma. Toda a gente no Heat para mim pode ser embora, menos o Bam. O Kel. Não. O Kelly Ware. Menos ele. O Bam também pode ir embora. Revolução no Heat, até o Bam pode ir embora. Até o Bam, eu estou para isso. Eu não sei como é que está a situação das piques, eu não sei se eles têm as piques deles. Não sei muito o destino deles, eu não me agarrava muito.
Sabes Tyler que Hero. o Pat Riley nunca irá fazer essa coisa Não vai. do reset, não é? Não vai, mas eu não me agarrava muito a Tyler Hero. Sei lá, não o vejo como. Eu vejo ele como uma boa segunda opção, terceira opção. Mas agora como é que eles vão buscar a primeira opção? Não sei. Free Agency, Miami é base de Free Agency. Sim. Por isso, não sei quem é que vai estar disponível nos próximos anos. Não sei qual é que é o futuro. Fiz esta pergunta, mas também não tenho uma resposta. Pois eu também não sei muito bem o que é que eles fazem, porque nós, pensando na cultura, né, pronto, nós também analisando a cultura de Miami, sabemos que não vai ser assim tudo. Pronto, eu disse isso só porque era a minha opinião, que eu acho que não confio em ninguém que está lá atualmente. Ok. Vamos passar para a próxima série. Mas sabes onde é que o Tyler Hero ficava bem? Diz. Em Orlando. E agora vamos passar à próxima série. Porra, ganda gancho, tu estás a apanhar o jeito do podcast. Tá. Celtics Magic, já terminou a série também, 4-1. Falar do quê? Falar dos Celtics, que são incríveis, continuam a ser os Celtics, mostraram porque é que foram campeões no ano série, passado. a conversa é sempre a mesma desta série. Nós falámos no Magic episódio passado. Perderam muito bem, perdem bem, com a cabeça erguida e a seguir para o próximo. São muito jovens ainda, de certeza que vão ter muitas séries no futuro. Um shout-out para o Banqueiro, que faz uma série muito boa, o Franz Wagner também. Bem. Falta o resto das opções. KCP também. Isto é ironia. Não, KCP. Não. Ainda tem muitos anos pela frente e esta off-season tem que resolver aqui algumas coisas, principalmente do lado ofensivo. Acho que falta um base que marque pontos e que organize aqui a equipa. O Gabriel já deu aqui um nome, por exemplo. E pronto, falar do Tatum, tenho que falar, porque série incrível do Tatum, 3 jogos seguidos com mais de 30 pontos e basicamente tem sido ele a carregar este ataque dos Celtics, que é um ataque bom e ele também aproveita-se disso. Sim. Mas ele tem estado incrível e o Tatum jogando assim o resto dos playoffs, os Celtics têm tudo para voltar a ser campeões, principalmente no Oeste, e depois nas finais já é outra conversa. Próxima série. E ficou 4-1 e os Celtics passaram e agora vão apanhar o vencedor da próxima série que nós vamos falar, que é Knicks Pistons, que neste momento está 3-2 para os Knicks. O Gabriel trouxe aqui um chapéu dos Knicks, por isso se calhar ele vai representar aqui um... Não vou. Toda a gente, acho que quem ouve percebe que eu Pistons. Que eu sou Pistons e pronto, o que dizer deste terceiro jogo? Terceiro acho que já falámos no último episódio. Acho que agora não falámos do terceiro. Falámos, sim. Falámos do terceiro jogo. Não falámos do quarto jogo e do quinto. Mas se quiseres falar do terceiro, eu estou aqui para te ouvir. Calma aí. Desculpa, não, o terceiro não. O quarto é o que o Tim Hardaway sofre a falta no 3? O quarto jogo foi... acho que sim. Ontem foi o quinto, não foi? O quinto jogo foi ontem? Acho que sim. Sim, foi ontem. Pronto, então o quarto jogo é esse do Tim Hardaway Jr. Que eles ganharam e ficou 3-2. Foi ontem, sim. Então pronto, é o quarto jogo. Que pronto, é para falar do quarto jogo. Ok. Quarto jogo. Pistons. Muitos turnovers. Mas é normal, mas é uma equipa que faz bastantes turnovers desnecessários que eu não compreendo. Mas os Pistons, não é? Os Pistons. Acho que a série toda, eu não sei números, mas acho que a série 17 toda. turnovers no terceiro jogo, neste jogo, no quarto jogo que estamos a falar. Pronto, acho que só o Cade fez 7. O Cade que teve este problema na regular season, eu acho que ele deve ter sido top 3 jogadores com mais turnovers desta época. Claro que a questão de ele ser um jogador é a mesma conversa na altura do James Harden e o Trae Young, por exemplo. Claro que ele tem muitos turnovers, não é? Ele é o jogador que tem mais a bola na mão e ele é que organiza todo o ataque. E tendo mais vezes a bola na mum, é natural, principalmente o jogador da idade dele, tenha tantos turnovers. Mas isto é playoffs e turnovers custam pontos. E num jogo em que eles perdem por um ponto, ficou 94-93, de certeza que houve aqui pontos. Ainda acima contra os Knicks, que não é uma equipa que defensivamente seja conhecida por forçar turnovers. O próprio All-Star teve 4, Jalen Duren teve 3, o Ron Holland, que jogou 6 minutos, teve 2, inaceitável. Ron Holland está... é um rookie, não é um rookie, mas ele também não faz muitos minutos. Mas quando entra em campo, nota-se logo que pronto, os Knicks não tiveram bem também, porque pronto, foi um jogo bastante renhido. Acho que os Pistons têm uma garra diferente, principalmente nos ressaltos. Acho que especialmente um shout-out ao Tobias Harris, que tem tido uma série fantástica. Incrível, o Tobias Harris. Que eu não estava nada à espera. Ele defensivamente está muito bom, ofensivamente está bem e consegue apanhar os ressaltos quando necessário e tem sido o grande veterano da equipa, ao contrário de Malik Beasley.
que estava à espera um bocadinho mais dele nestes playoffs. Pronto, o Dennis e o Tim Hardaway inconstantes um bocadinho. Mas parece que quando não é a noite de um é a noite do outro. Neste jogo não foi a noite de nenhum, não é? Pois, e não sendo a noite de nenhum. Mas lá está, como eu já disse, os Knicks, tenho de falar do Michael Bridges, que está a ter uma série que eu não tenho sido grande fã, não tem andado a contribuir muito ofensivamente. Defensivamente eu esperava mais dele defensivamente, porque eu sei que ele é um bom defesa e eu acho que ele tem de estar mais junto ao seu oponente. Jalen Duren ofensivamente não tem andado a fazer muito, mas ele é uma besta nos ressaltos, ele consegue muito bem dar o box out, e também há a questão do tamanho e da vesicabilidade que os Pistons têm e os Knicks falta disso. Mas já conseguimos ver um jogo do Cat. Um grande jogo do Cat, faz o triplo clutch ali do meio da rua. Sim. Um jogador daquela altura lançar dali naquele momento de playoffs é loucura, mas ele acertou 5-7 triplo este jogo. O que nós criticámos, que era o Cat estar pouco envolvido nestes últimos 2 jogos, já temos andado a ver a evolução. Sim, e pronto, e este jogo basicamente foi Cat e Brunson, porque o resto da equipa... Sim, o resto da equipa estava zero. Até o OG, que normalmente tem sido ficou 3 de 13, teve um jogo mauzito. Pronto, a sorte dele é que defensivamente continua a jogar muito bem. 3 steals. Pois, e forçando bastantes turnovers. E lá está, para mim, não sei se é a tua opinião, mas para mim, o final deste jogo devia ter sido diferente, porque aquilo é uma falta. Sim, é falta. O Josh Hart, na altura, quando faz a falta, vem logo na conferência de imprensa a dizer: se calhar eu acho que fiz falta, mas pronto, o árbitro não marcou. E depois veio o report no dia a seguir e os árbitros confessaram que erraram. E acho que em todos os ângulos é falta, todos os planetas é falta. É um lance parecido ao do Dylan Brooks com o Jimmy Butler. Sim. Que é lança de 3, o jogador mete a mão, é falta. É tão óbvio. Eu, se fosse fã, eu estou a torcer para os Pistons e já estou a sofrer, mas se eu fosse fã mesmo, aquele fã assim dos Pistons, aí esquece. Eu ver este lance e eles não assinalarem um lance tão fácil de se chamar. Sim, para quem não sabe, no último segundo os Pistons tiveram a oportunidade de passar para a frente com o triplo do Tim Hardaway Jr. Mesmo no último segundo, no último lance, o Josh Hart fez falta, os árbitros não marcaram e os Knicks ganharam por 1 ponto. Se fosse falta, o Tim Hardaway Jr. tinha 3 chances de empatar ou ganhar o jogo se fizesse 2 lances livres. Mas pronto, não marcaram falta e os Knicks ganharam. Acho que os Knicks nem tinham timeout, já era mesmo matava o jogo. Matava o jogo. Esquece. E pronto, acho que foi mesmo... É uma tristeza para nós. Para nós não, para mim. Para todos os fãs de basquetebol. Ninguém quer ver um jogo a ser mal arbitrado, principalmente no último lance. Pronto, entretanto, foi o jogo 5 ontem, que os Pistons conseguiram finalmente, já não ganhavam o jogo desde o segundo jogo, ganhar aos Knicks no Madison Square Garden, 106-103. Acho que esta série, em termos de resultados, tem sido a série mais equilibrada. Acho que parece que todos os jogos têm sido equilibrados. Mais uma vitória por 3 pontos. Gabriel, jogo 5. Bem, devo dizer que a defesa dos Pistons, acho que esta foi a série que eu mais gostei. Estavam todos a defender muito bem. Tenho de falar novamente do Tobias Harris, que pronto, em todos os playoffs ele tem sido regular. Se calhar não acerta sempre de triple, mas ele faz tudo o resto bem. Grande defesa. Tobias Harris para mim era uma defesa ok, mas já acho que nestes playoffs está... 4 blocos ontem. Pois, está acima da norma. Ousar acho que teve um ótimo jogo. Finalmente, não é? Finalmente ele não tinha... Pronto, sabemos que pronto, primeiro playoff é normal. Sim. Mas ontem, 22 pontos ontem, 8 de 10. Ontem foi o jogo que ele dominou e defendeu muito bem. E olha que ele falhou 50% dos free throws. Ele falhou 6 free throws e fez os outros 6. Se ele tem feito os outros 6, era o melhor jogo da carreira dele. E pronto, eu realmente acho que é esta ofensiva dos Pistons e estes jogos estarem todos quase tão renhidos. Acho que é mais desmérito dos Knicks do que mérito dos Pistons, porque eu vejo os jogos e os Pistons não têm lançadores de 3 e estão sempre só ali na raça e claro que eu dou mérito à raça e à vontade que eles têm de ganhar os jogos, apanhar os ressaltos e conseguir converter em pontos, mas realmente acho que os Knicks não têm andado a aproveitar esta falta de lançamento de 3
E pronto, e este jogo foi um joguinho mais fraco do Cat e do Jalen Brunson, principalmente no último quarto. Quer dizer, Jalen Brunson não. E lá está. A defesa que o Jalen Brunson estava a ter nesse jogo foi impressionante. Impressionante. E os Pistons, devo dizer, que ganharam esta à base da defesa mesmo. Queres uma estatística sobre 3-point shooting e os Pistons? Diga. Nestes playoffs, só 3 equipas lançaram pior de triplo do que os Pistons. Queres adivinhar? A pior, essa é fácil, a pior é fácil. A pior? A pior tem sido sempre pior, sempre. Que os Magic? Sim, depois. Os Rockets? Não. Respeito aos Rockets. Só o jogo do Van Vliet no outro dia mete os Rockets lá para cima. É verdade. Ele acertou tipo 8. Grizzlies, que foi varrido. E os Thunder, que também não são uma equipa muito boa. Estavam a jogar com o banco. Estavam a rodar o banco na primeira ronda. Os Grizzlies naqueles primeiros jogos não. Os Magic lançaram estes playoffs 26%, os Grizzlies 30%, os Thunder 31% até agora e os Pistons estão a lançar 33,8%. Sim, tem sido aqui o problema dos Pistons, é o 3-point shooting esta série. Talvez os shooters que deviam assumir não têm assumido, que foi o Malik Beasley acima de tudo na temporada regular. O próprio Tim Hardaway Jr., mais um jogo pobre dele, mas pronto, também é um jogador pouco confiável, na minha opinião. Concordo contigo, foi à base da defesa. Paul Reed, 11 minutos, 4 steals. Sim, Paul Reed. Incrível. Saiu do banco. Então incrível. vai a 0 e já falaste 4 blocos, 2 steals. Alçar 2 blocos, Jalen Duren 2 blocos. O próprio Kate teve 2 steals, apesar de mais um jogo com muitos turnovers e mais um jogo difícil para ele. Ele teve ali um jogo na série que foi o melhor jogo dele até agora, que foi a vitória no Garden. Sim. Que ele conseguiu impor o seu físico e parecia que o jogo era todo dele e fazia o que queria da defesa dos Knicks. Os outros jogos têm sido mais difíceis. Shout-out para o OG, que tem defendido muito bem. Sim. E do lado dos Knicks, pronto, uma noite mais desinspirada do Cat e do Brunson foi o suficiente para não ganhar o jogo. Acho surreal que no final do jogo uma McBride estar a jogar, não sei essa confiança toda de onde é que apareceu, e viu o resultado. O último lance acho que foi uma falta e ele consegue falhar os 2 lances livres e acho que o jogo estava por 3. Estava por 3, é capaz. Sim. E ele ficava ali perto. Mas... Imagina, ele acerta o primeiro e ele tem de falhar de propósito do outro. Eu não lembro se eles tinham timeouts ou não, mas pronto, ele tinha de falhar de propósito do outro, mas ele consegue falhar os 2 e eles apanham o ressalto, mas o tempo acaba. E pronto, não sei porque é que ele estava em campo na altura. Acredito que os Knicks não vão ter mais nenhum jogo em que o Brunson e o Cat, os dois, estão desinspirados no mesmo dia. O próximo jogo deles a série deve estar terminada. Em Detroit, achas que os Knicks ganham em Detroit? Acho que sim. E fazem o 4-2. Eu tinha os Knicks em 5, já errei, porque o Detroit ganhou 2 jogos e parabéns para Detroit, primeira experiência de playoffs, conseguirem ganhar 2 jogos, 2 jogos no Garden, é muito bom e dá aqui uma nova energia para o futuro dos Pistons, esta experiência e pronto, acho que é outra equipa, assim como os Magic, vão estar nos playoffs muitos anos, mas ainda não está perdida a sério. Podem muito bem ganhar agora em casa. Sim, com certeza. Podem muito bem ganhar em casa e jogo 7 é jogo 7. E podem ganhar o jogo 7 no Garden. Pode ir para qualquer lado. Seria um comeback 3-1, não acredito, mas também não acho descabido pensar que eles são capazes de fazer isso. Próxima série, que também já terminou. Próxima e última. Pacers Bucks 4-1. Nós falámos do jogo 3, do jogo 2 e do jogo 1. Faltou falar do jogo 4 e do jogo 5. Jogo 4, o jogo começa da pior maneira possível para os Bucks e para todos os fãs da NBA, que Damian Lillard teve uma lesão grave, basicamente o Aquiles dele acabou, e ele tem 35 anos, acabou. Um jogador com esta idade. O histórico não é muito favorável para jogadores que têm esta lesão com esta idade. O maior exemplo foi o Kobe, que deixou de ser o Kobe a partir da lesão do Aquiles. Mas depois também há os bons exemplos, que é o Kevin Durant, teve a mesma lesão. Teve a mesma lesão e voltou bem. E agora há equipas médicas e há tratamentos melhores do que na altura. Nunca se sabe. Mas pronto, agora em termos de basquetebol, Damian Lillard, boa recuperação. Mas em termos de basquetebol e falar dos Bucks, acho que não combinam. Principalmente neste terceiro jogo, que foi um desespero total do Doc Rivers, na minha opinião. Sabes que basquetebol mau também é basquetebol, ok?
Por isso temos que falar de basquetebol. Está bem, sim, com certeza. Pronto, jogo 4, dominância completa dos Pacers em casa dos Bucks. Eles Bucks tinham ganho o jogo 3, não é? Yeah. Não, ia dizer que os Bucks simplesmente não estão com vontade de defender, parece-me. Não estão com vontade, eu acho que eles não sabem. Nesse jogo especificamente, esse jogo foi muito mauzinho para mim. Os Bucks não estavam mesmo com vontade e via-se o desespero no Doc Rivers e pronto, os Pacers estiveram a ganhar e a dominar o jogo todo e a lançar 46% de 3 e acho que não há muito a falar desse jogo. Sim, e tudo o que a gente falou no último episódio sobre os Bucks ficou provado neste jogo, que a defesa é a principal fraqueza. Sim. E tiveram o azar de apanhar um dos melhores ataques nestes playoffs, que é os Pacers. Pronto, e agora pegando um bocadinho no ataque dos Bucks, 41% de field goal foi muito mau, e apesar de 40% de 3 points. Calma aí, deixa-me só ver se não me engano. O Giannis, vês que é 30? Deve ter feito os 30 e tal, sim. Vês 30? Eu acho que o segundo melhor marcador veio o Kevin Porter Jr., acho que ele nem vês 20. Acredito. E pá, o Kevin Porter Jr., pronto, eu não gosto nada super dele, inconsistente. Sou muito hater, e ele ser a tua segunda opção do ataque também porque o Damian Lillard lesionou-se, não é? Mas mostra um bocadinho aquilo que é o roster dos Bucks e o quão mal construído está. Mas, e o Gary Trent não teve aquele jogo como o passado? Sim, mas eu quero deixar os adeptos dos Bucks tranquilos, porque isto vai melhorar, porque eles renovaram com o GM que montou este roster horrível. Tem tudo para melhorar, não é? Claro que estou a ser irónico, né? Apesar do trabalho horrível do GM, e ele esta semana ainda perdem o Giannis. Sim, mas a gente já vai lá. Ainda quero falar deste jogo, do ataque dos Pacers. Pá, eu acho que já falei isto no último episódio. Identidade bem definida, ball movement, é um dos melhores ataques de se ver. Acho 60% de field goal, fluido. 46% de 3-point, 41 ressaltos. Um jogo apagado do Siakam, não há problema. Miles Turner incrível, Haliburton 15 assistências, Nembhard 20 pontos, McConnell 15, Jarvis Walker, que eu fui no último episódio, Jarvis Walker 4 de 5 3-point, Nesmith e Obi Toppin, grandes opções a vir do banco. Ou seja, eu dei para aqui uns 7 ou 8 nomes. Estes jogadores qualquer um destes faria 40 minutos nos Bucks. Qualquer um destes. Tranquilamente. E são jogadores que é a 6ª, 7ª, 8ª opção dos Pacers. Sim, lá está. Toda a gente sai do banco dos Pacers, sai com um papel e desempenha o papel perfeitamente. E Nesmith e Nembhard, para mim, roleplayers incríveis. Que roleplayers. Até o Obi Toppin é um jogador muito bom. Muito bom a sair do banco. Muito. Eu já gostava dele nos Knicks, mas pronto. Os Knicks não lhe deram a chance e agora nos Pacers está a ter mais tempo e estes Pacers, a ofensiva é mesmo linda de se ver quando jogam. Os Pacers é aquela equipa que tu apanhas e ao longo do jogo vais pensando, mas eles não falham triplos, tipo, sim. Frustrante, não é? Quer dizer, é o ataque que é muito bom e os roleplayers são muito bons e o roster está muito bem montado, cada roleplayer sabe o seu papel e a gente falou disto quando fizemos a previsão. Eu meti os Pacers em 7 porque eles tinham a melhor equipa, mas a melhor equipa afinal não foi 7, foi em 5 e eu ainda dei 3 jogos ao Giannis por ser o Giannis. Mas esquece, era mesmo só o Giannis, literalmente. E não deu. Falta falar do jogo 5, que já foi um jogo mais renhido. O que arrumou aqui tudo. Sabes o que é que foi mais renhido? Tu estavas a dizer que os Pacers parece não falham triplos. Primeiro quarto, estava a ver, os Pacers não conseguiam acertar um triplo. E só que estava-me a fazer confusão porque eles estavam a insistir tanto naquilo, mas depois já ali um lance que o Nesmith consegue infiltrar e pronto, lá faz o sexto e eles começam já a tentar jogar mais próximo. Mas primeiro quarto muito mal. Primeiro quarto 1 de 8 triplo, os Pacers. Depois disso 3 de 6, 5 de 9 no terceiro quarto e o último quarto já foi mais renhido. Pronto, lá está. Eles começaram muito mal. E eu pensei, os Bucks ainda conseguem arrancar aqui um jogo porque estavam a jogar bem. 30-13 no primeiro quarto para os Bucks. Sim. Tenho de dar, Doc Rivers, parabéns. Conseguiste finalmente meter o Brook Lopez e o Guzman no banco. Que eles no jogo passado continuaram na starting lineup e agora meteram no banco e tiveram os minutos reduzidos. E gostei mais de ver o Guzman a sair do banco do que a começar no banco. Valeu muito também. Pois... Mais um choke do Doc Rivers que tinha uma vantagem enorme no primeiro quarto e acabou por perder. Pronto, depois os Pacers lá está o que falaste, começaram a ficar quentes. E os Pacers foram crescendo ao longo do jogo. É uma ofensiva
quando está um a começar a ficar bem, parece que a equipa toda começa, não é só um destaca-se e o resto cai, porque até sabemos que a estrela, que é o Haliburton, é um jogador que não é egoísta. Pá, às vezes, pronto, ele pode ser mais agressivo, mas os Bucks... Foi este jogo, sim. Foi o jogo agressivo do Haliburton que a gente tanto espera dele. E os Bucks começam-se a perder quando entra ao banco. Os Bucks não têm a profundidade. E depois entra o banco, entra o Prince, entra a Musims e pronto, os Bucks começam logo a desmontarem-se. E lá está, a profundidade dos Bucks é horrível. Mesmo tendo bons jogos de Giannis, Gary Trent Jr. e AJ Green. AJ Green boa série do AJ Green. Um ótimo jogo. Eu vi lá uma pose que ele estava a defender o Haliburton e o Haliburton esquece. Ele estava a tentar passar, a tribular e o AJ Green sempre em cima dele e esquece. E acertar muito, muito bem da linha de 3, que não é normal dele. Sim, e não há muito a dizer. Foi um jogo renhido e no overtime ganham os Pacers na última jogada do Haliburton. O que é que há para dizer? Que já dissemos, os roleplayers dos Pacers são incríveis. Mais um jogo em que os roleplayers deram um step up porque o Siakam teve apagado, mas não há problema porque os outros jogaram bem. E pronto, Bucks eliminados. E nós temos que falar disto, que é, primeiro, dar um shout-out ao Giannis, porque para já o que a gente esperava aconteceu, né? Que era, a gente disse que o Giannis ia fazer mais de 30 pontos esta série, fez, não foi o suficiente para ganhar 33 pontos, 15 ressaltos e 6.6 assistências do Giannis nesta série, 60% de field goal, ou seja, para além dos números é eficiente. Há o outro lado, que é o lado mau, não é o lado mau do Giannis, mas é o lado mau para o Giannis, que é a equipa já não está muito bem montada. Mais um ano em que não passam do primeiro round. Já no ano passado tinham. E agora com o Giannis 100% saudável. O Giannis 100% saudável. A equipa já é má. Perde o treinador é mau. O treinador é horrível. Não é mau, é horrível. Perde a sua segunda estrela, que é o Damian Lillard. E não é perde de volta para a próxima época. Não é aqueles nunca sabemos quando é que vai voltar. Eu acho que vai demorar para aí um ano. O que é o futuro do Giannis e o que é o futuro dos Bucks? Os Bucks é fácil responder. Se o Giannis sair é rebuild, mas vai ser um rebuild, não sei como é que vai ser, porque eles não têm piques deles até 2031. Eles não têm nada, eles não têm assets, não têm jogadores jovens para desenvolver, não têm piques deles, não têm piques dos outros, só tem o Giannis. Piques com o Giannis, é mesmo. Não sei onde é que estão os picos dos Bucks, mas é procurar aí ao redor da liga e tentar fazer uma troca com essa equipa para ficar com os picos. Sabes o que é que caso o Giannis disse, peça para sair, diz. Ele gostava de jogar em Chicago. Não, o Giannis está há 3 ou 4 anos a fazer-se a uma equipa de mercado grande. Já falou de Chicago, Nova York. Não, mas ele falou de Chicago, foi ali um brilho no olhar dele que apareceu quando ele falou. Eu acho que é sabido de toda a gente que o Giannis um dia vai jogar num mercado grande, porque ele está sempre a falar disso. Mas ao mesmo tempo ele renovou esta off-season. Por isso não sei se os Bucks vão querer libertá-lo. Depois disto, eu acho que não. Depois disto. Mas também não libertando o Giannis, vamos supor que ele não sai. Ok, ele não quer sair. Como é que eles vão não conseguem fazer nada. É o mesmo roster e para o ano vai ser a mesma coisa. Ou seja, vamos meter aqui um cenário que isto já fugindo um bocadinho ao tema dos playoffs, mas também já falámos das séries todas. Vamos fugir aqui um bocadinho ao tema. Cenário Giannis, ele pede para sair. Sim. Cenários realistas de troca. Dá-me aqui umas 5 equipas, vá. Pegando em assets, considerando que tem que ser um mercado minimamente grande, porque ele está sempre a dar indícios que quer jogar no mercado grande. O que é que achas? Eu não consigo. Eu já fiz esse exercício e pensei em algumas equipas. Questão do mercado grande. Uma pessoa pensa logo em Nova York, não é? Sim. Tanto os Knicks, os Nets, pronto, têm cap space, mas não têm como fazer a troca. Mas picks eles têm, mas não têm jogadores. Mas é um mercado de Nova York. Se eles quiserem dar all-in, por exemplo, o OG e o Michael Bridges, por exemplo, ficam com o Cat, com o Brunson. Só que eles não têm piques, porque eles deram 5 piques no Michael Bridges. Pois, exato. E depois os Bucks acho que também não iam estar interessados. Pronto, então vamos tirar o mercado de Nova York, porque os Nets também não têm o que dar. Chicago. Tem assets e pelo Giannis tu dás a franquia toda. Isso sim, aí não com certeza. Assets existem, é um mercado grande, é uma possibilidade, só que o roster vai ser parecido ao dos Bucks. Outro mercado grande, Miami,
que até têm assets para fazer uma Sim, troca. consigo ver em Não Miami, sei, sim. eu acho que eles não têm piques, a questão das piques é preciso ver. Sim. Mas pronto, vamos supor que eles têm piques, dá para fazer uma troca de Bam Adebayo, Kelly Ware, Sim, etc. Tem lá outros jovens. E pronto, e depois pegando assim, outro mercado grande que também está à espera de uma troca é o mercado. LA não dá, pronto, os Lakers não têm assets e os Clippers também não. Outro mercado grande da NBA é a Texas, Dallas ou Houston, são dois mercados grandes. O Houston, Não, o Houston já disse que tem assets para isso. eles já disseram que queriam trabalhar no Young Core. Tá bem, mas isso, quando aparece o Giannis, isso é fonte fechada, é para aumentar o valor. Não sei. E Houston está à espera de uma troca esta off-season e eu acho que vai acontecer, por isso também é uma opção. Dallas também, não sei se tem muitos assets, não sei se eles querem trocar o AD pelo Giannis. A defesa ganha campeonatos. Pronto, não sei se dá para fazer a troca, mas é uma equipa de mercado grande. E depois há as equipas de mercado pequeno que até têm assets para isso, que eu separei duas. Sim. Memphis, Sim, sim. que a gente falou Esse disso, é o KD. Jaren Jackson Jr. e tem piques, por exemplo, e vamos supor que dá tudo errado em OKC e eles com as suas 40 piques decidem ir buscar o Giannis. É uma possibilidade. Sim, não vejo isso ser impossível. Vamos supor que eles perdem agora o próximo round com os Nuggets ou com os Clippers. Vão buscar o KD. Não, o KD não volta. Queria O J-Dub tem uma má série, J-Dub e 8 piques. Toma lá, Bucks. Eles têm piques para isso. Se quiserem fazer, fazem. 8 piques. Só que depois o Giannis vai ter que ir para um mercado que se calhar até é pior que Milwaukee, que é o Oklahoma City. Epá, sim. Mas pronto, eu só Mas trouxe para opções. ganhar, eu acho que ele prevê ganhar. E não ganha o OKC? Não, sim, ele prevê ganhar, por isso vai para o OKC. Ok. Sim. Não sei o que é que ele Não, quer. pois. Para já, isto é um exercício dele pede para sair, o que ele nunca deu indícios disso, por isso não vale a pena estar a perder muito tempo com isso. É só um exercíciozinho engraçado, dá para fazer, mas quando o Shams noticiar que ele pediu troca, a gente certamente faz um episódio sobre isso, sim. sobre os melhores destinos para o Giannis. Mas pronto, o futuro dos Bucks preocupa-me a mim, a ti também. A mim não, porque estou na minha conferência desde que fiquem piores. Pronto, então sim, pronto, tu não és fã dos Bucks, mas o futuro dos Bucks é preocupante. Sim, se calhar não para ti, geral. mas sem dúvida é preocupante. Não me deixaste falar do overtime. Desculpa. Podias-me ter dito em Não vez me de estar deixaste aqui falar do a fazer overtime. esta Começaste a conversa falar, toda. Não, só estou a dizer que no overtime o Nembhard conseguiu o roubo de bola na posse anterior e depois conseguiu fazer 2 pontos, roubou a bola ao Gary Trent e é isso, só queria falar do Nembhard. Pronto, está aqui os teus Não, mas 30 segundos de Nembhard. o overtime foi muito bom, gostei muito do overtime. O Gary Trent, coitado, estava a fazer um bom jogo e no overtime fez dois turnovers no final. E depois houve aquela confusão no final do jogo, também foi engraçado. O que é que tu achas? Eu concordo com o Giannis. Que, o que é que o pai fala com a toalha? Basicamente, para quem não sabe, o jogo assim que terminou, o pai do Haliburton dos Pacers entrou em campo para provocar o Giannis. Nessa questão eu estou do lado do Giannis, porque não... Já perderam, para que estar a ir ali chatear o homem? Ainda se fosse um jogador, ok, a fazer trash talk, acontece, e eles têm trash talk entre si. Agora, o jogo acabou, o árbitro, o pai entrar e gozar com o Giannis, não faz sentido. E o próprio Haliburton também foi muito maduro e na conferência de empresa falou disso e disse que vai cascar o pai porque ele não devia ter feito aquilo, e acho que o Haliburton também teve bem. Depois houve confusão com os jogadores dos Pacers, que o Giannis estava ali a cumprimentar a malta, depois ele foi cumprimentar o Benedict Mathurin e ele começa a agarrar. E começam-se a agarrar. Falar, eu estou curioso. Não sei o que é que eles falaram, mas de certeza que há de aparecer aí nos próximos dias o motivo. Só sei que se eu tivesse o Giannis a agarrar-me, não sei, começava já a dizer adeus a muita gente, porque sei lá, eu vi ele estava lá a falar ao ouvido, depois ouvi ele a meter a mão atrás do pescoço. Mas eu já não devia o Giannis assim desde aquele jogo em que roubaram a bola em Indiana também. Sim. Também olha o que é que foram fazer a ele. O homem já está chateado, não tem equipa e ainda estão aí a gozar com ele. E depois ele faz uma grande série, depois os Bucks não têm equipa e ele falou disso, né? Que não é porque criou-se uma cultura na NBA que pensas que podes falar o que queres porque estás a ganhar e pronto. De certeza que foram ditas coisas muito feias. Sim. E ele falou sobre isso.
A minha questão para ti é sobre a confusão. O Giannis chateado, 100 Giannis chateados contra um gorila. Quem ganha? 100 Giannis. Giannis chateado eu aposto a minha casa toda no Giannis. Um Giannis chateado contra 100 gorilas. Giannis chateado. Foge. Eu quando via lá agarrar eu estava a ver ao vivo, eu quando via lá agarrar o pescoço do Ben, eu pensei, vai matá-lo. É agora que é o fim dele. E o Ben a tentar fugir e ele, não, anda cá. Mas foi, eu apoio as rivalidades, mas acho que até este um certo final, ponto, não é? Eu no início pensei, eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer, eu pensei, o Giannis está aí com um bocadinho de, mal perder. Só que não, depois fui apurando os factos e pronto, fui vendo o que é que estava a passar e acho que não faz sentido, porque todos esses jogadores que estão em campo sabem o que é perder. Eles no ano passado perderam e sabem o que custa e o Giannis tendo uma boa série, e ele já deve estar frustrado por causa da equipa e o treinador que tem. Foi ele que quis, o treinador, mas pronto. Sim, também é essa. Deve estar frustrado e ainda estão a levar com isto. Eu compreendo o crash out dele. Sim, mas não sei o que é que o Ben disse para ele ficar assim. Não sei, a gente de certeza que há de aparecer qualquer coisa esta semana. Uma coisa é a trash talk durante o jogo e faz parte. Agora já acabou o jogo, festeja com os teus adeptos na tua arena e vai para o balneário e abre um champanhe e tal. E preparem-se para a série dos Cavs, porque já está definida para... e agora eles têm um desafio grande. Olha, queres usar este tempinho que temos para fazer uma previsão previsão rápida dessa Chicago série? Em 5. Ok, pronto, está feita a previsão, vai passar... A previsão do... Mas diz só quem ganha e em quantos jogos, não vamos fazer análise profunda nem nada disso. Porque já temos uma série de segunda ronda, que é Cavs Pacers, e o Gabriel está a pensar na sua. Cavs em 6. Pacers em 7. Ok. Eu vou com os Pacers até ao fim. Apostamos o que é nisso? Nada. Nossa análise basquetebolística. Ok, está bem. Pronto. Não consigo ver a acontecer. Eu consigo. Sim, os Pacers estão a jogar muito bem. Mas de certeza que faremos uma análise melhor noutro episódio. Se calhar no próximo episódio até já começou algum jogo dessa série, porque... Agora não consigo ver acho que a partir do momento em que a série está definida, eles avançam logo, não esperam pelas outras equipas. Não consigo ver o Spider e o Garland a defender ninguém. Dos Pacers. É uma equipa alta também. E tem mais plantel. Mas depois o Mobley e o... Okay. Vai ser interessante. Vai ser uma boa série. Sim. Gabriel, para mim é tudo. Hoje vai haver jogos, depois vai haver mais jogos. Hoje joga os Rockets contra os Warriors, Lakers, Wolves. Hoje vamos arrumar 2 séries. Pronto, é uma previsão. Eu acho que 2 séries vão para jogo 6. Acho que ainda se vai para o jogo 6. Acho que os Rockets vão ganhar e os Lakers vão ganhar. Sim, mas se os Rockets perderem, não fico. E os Rockets vão fazer o comeback do ano de 3-1 para 4-2 e são eliminados. Mas pronto, é isso, malta. Espero que tenham gostado do episódio. Partilhem, comentem o que é que acharam dos jogos. Sim. Façam previsões dos próximos jogos, que nós respondemos a tudo. Mas acima de tudo, partilhem o episódio com amigos que acompanhem a NBA ou acompanhem basquetebol e querem começar a acompanhar a NBA. E criamos aqui uma comunidade. E também fixe. quem não tem tempo para ver os jogos, assim conseguem perceber mais ou menos o que é que se está a passar. Exatamente, os jogos não são uma hora muito boa para nós, por isso utilizem este podcast, estes episódios para saberem tudo o que aconteceu. Nós aqui é análises imparciais, por isso não estamos a tomar nenhum lado. 100% imparcial. Por isso, pronto, para Pistons. É isso, malta. Para nós criarmos aqui uma comunidade fixe de basquete e está feito. Gabriel, falta só uma coisa. Falta só o roleplayer da semana, que já falaste numa beca. Já falei, era o Aaron Gordon. Simplesmente pelo facto de ser um jogador contado a certo ponto da carreira com bust, ou já não sabiam muito bem o que é que ele ia ser na liga. E ele consegue se adaptar muito bem. Claro, jogar com Jokic vai-te facilitar, mas é um jogador que conseguiu adaptar muito bem ao papel dele. E esta época vimos mais uma vez ele adaptar-se com o lançamento. Claro que ele não lança muito da linha de 3, mas acho que esta época ele tem sido bastante consistente, mesmo só lançando para aí 3 vezes. Acho que, pronto, 18 pontos nestes playoffs, 6 ressaltos. Desses 6 ressaltos, um é um game winner. E pronto, 50% de eficácia. Lá está, é um jogador que só lança para aí 3 triplos por partida, de resto é tudo lá dentro, e é um jogador bastante atlético. Ótima defesa,
não se vai notar bastante nesta série, talvez porque é o Kawhi. 40% da linha de 3, pronto. Incrível. É ótimo, porque pronto, Sim, é o roleplayer perfeito ao lado do Jokic e ele soube muito bem. Sim, ele consegue se adaptar e ele é bom em todos os aspectos e pronto, e vimos no Game Winner que é um jogador agressivo, que não desiste e não parecendo ele já tem alguma idade, também já tem algum tempo na liga, continua a ser um jogador atlético e acho que temos de dar mérito por causa do rumo dele também na NBA. Sim, fica aqui o shout-out para o Aaron Gordon, também gosto muito dele. Malta, é isso. E fiquem bem, até à próxima. Tchau. Tchau.